Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu trago para vocês as minhas melhores e piores leituras realizadas dentro do círculo literário ao longo de 2024. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, me sinalizem aqui nos comentários se vocês quiserem mais vídeos assim. Vamos deixar de delongas, vamos começar! Bom, aqui eu anotei o que lemos ao longo do ano. Nós lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros ao longo de 2024. Teve alguns meses que intercalamos duas leituras. E a partir do mês de julho, do segundo semestre de 2024, a gente intercalou as leituras correntes do ciclo literário com um projeto de leitura do Conde de Monte Cristo. E é isso, pessoal. Eu não vou escalonar aqui de 1 a 10, top 10, porque eu acho isso uma besteira. Mas eu vou pontuar aqui as leituras que mais me marcaram e as que menos foram impactantes ao longo do ano dentro do círculo. A começar em janeiro pelo livro A Cor Púrpura, que está aqui. Deixe-me tirar desta pilha. Alguns livros estão aqui comigo e outros eu emprestei para minha mãe. Então nem todos estão aqui, mas boa parte sim. A Cor Púrpura foi a leitura do mês de janeiro. E esse livro aqui, pessoal, é um soco no estômago. É maravilhoso. Uma das leituras que eu vou levar assim para a vida, do tanto que essa leitura em específico me ensinou com relação ao recorte do contexto social que ele traz aqui. É um clássico norte-americano, escrito pela Alice Walker. E aqui nós vamos conhecer a história de vida da Sally. Sally, que vai ser apartada da sua irmã muito jovem, que vai casar muito jovem também, que vai sofrer uma série de abusos por parte do padrasto. Depois, ao se casar, também ela sofre violência doméstica. Então, é um recorte social pesadíssimo também de segregação racial no sul dos Estados Unidos, onde a gente vê essa questão da cor muito forte, essa grande separação entre as pessoas pretas e brancas na época. Os Estados Unidos era uma coisa, né, com relação a essa questão, principalmente ali no sul dos Estados Unidos, é que a coisa realmente era pesada e tensa. Então a gente vai ver essa vida da Sally passar pelos nossos olhos. É uma narrativa epistolar do início ao fim. Então a gente conhece a Sally através das suas cartas. A gente vê essa comunicação dela com Deus. Ela sempre se refere a Deus na abertura de suas cartas. E como a vida da Sally vai ser difícil por muitos anos até ter essa virada de chave e ela conseguir se apartar, sair de algumas situações de extrema violência. Acreditar em si mesma, essa questão da autoestima, o quão poderosa ela é enquanto mulher, o quão criativa ela é, o quão forte ela é. E quando a gente vê a Sally ganhar asas, né, e começando a ganhar o mundo, é lindo, gente, é lindo. Vamos conhecer a Shug também. A Shug é uma personagem que quebra as convenções aqui dentro do livro. É uma leitura sensacional. Se você não leu, leia. Vou deixar aqui. A nossa leitura de fevereiro foi A Última Livraria de Londres. E A Última Livraria de Londres não está aqui. Eu não encontrei. Deve estar aqui em casa. Não tenho lembrança de ter emprestado, mas está aqui em casa, em algum lugar, e eu não encontrei o livro. Vou deixar aqui para vocês a capa. A Última Livraria de Londres se passa no contexto de guerra, mais especificamente da Segunda Guerra Mundial, durante a Blitz em Londres. E a gente vai ver essa personagem maravilhosa que não era tão aficionada por livros, que na verdade o grande sonho dela era ser uma vendedora de lojas de departamentos. Ela vive com a sua amiga em uma cidadezinha no interior e ela não tem uma vivência familiar muito boa. A mãe falece muito jovem e elas vão sair dessa cidadezinha, ambas vão para Londres com a expectativa de viver uma vida melhor. Ao chegar lá, é quando de fato acontece, explode
né? E o caos da guerra acontece. A cidade já está ali preparada, o clima já está tenso. Mas quando a coisa de fato acontece, elas estão no olho do furacão, em Londres. E essa personagem específica, ela está à procura de emprego e, como eu disse a vocês, o sonho dela é ser vendedora, mas ela não vai ter essa oportunidade de ser essa grande vendedora de loja de departamentos. A oportunidade surge dela ser ajudante de um senhorzinho de idade que é dono de uma livraria pequenininha de bairro, próximo ali, é nas proximidades, né? Então ela começa a ajudar esse senhor, um senhor que a princípio jura que não precisa de ajuda nenhuma, que ele é super autossuficiente, mas a gente vê que a livraria dele tá ali xoxa e capenga, precisando de fato de uma organização, e ela é muito boa com a organização. E aí eles criam esse vínculo, que é um vínculo muito bonito de amizade que nasce entre ela e esse senhor de idade. É um vínculo muito bonito. E quando menos se espera, eles estão apegados ali a um ou outro, porque todo mundo ali está precisando de suporte. Elas ficam hospedadas temporariamente na casa de uma senhora de idade também, e essa senhora, o filho dela vai ser chamado para ir para a guerra. Então a gente vê esse apartamento da família, ele indo embora, e indo embora com a grande possibilidade de talvez não voltar. Não vou falar muito para não soltar spoiler, mas nós vamos ter perdas de alguns personagens queridos ao longo da narrativa. É uma história triste. Eu me vi chorando em diversos momentos, porque a gente vai ver o cenário de guerra com uma profundidade histórica muito bacana. A autora, que é a Madeline, ela fez um estudo muito bom e ela traz esse estudo para dentro do livro. Então a gente vê as crianças indo embora de Londres para a zona rural, né? A evacuação das crianças. Quantas mães sofreram com essa evacuação? Deixar os seus filhos irem embora para morarem em lares temporários, nas casas de pessoas que eles não conheciam, que nunca tinham visto na vida. É um momento difícil. A gente vai ver a blitz acontecendo, as bombas caindo durante a noite. A gente vai entender sobre o sistema de blackout. Eles não acendiam as luzes para que as bombas não tivessem precisão aonde acertar. A gente vai ver essa questão do racionamento de alimentos, a importância dos esforços de guerra, as designações dos departamentos voluntários, cada departamento específico com determinadas funções. A gente vai ver o incentivo do governo para que as famílias criem hortas em casa, porque os alimentos realmente estão escassos. É um livro muito legal, eu gostei muito, é um dos meus favoritos. A Cor Púrpura, um dos meus favoritos. A Última Livraria de Londres, um dos meus favoritos. Depois, em março, nós fizemos 2 leituras, que foi a leitura do livro da Viola Davis, um livro de não ficção, e o livro do Crime do Padre Amaro. Esses 2 estão aqui comigo. O livro da Viola é um livro de não ficção autobiográfico. E aqui a gente vai aprender muito sobre a vida da Viola, desde a infância até a sua vida adulta. A gente vai entender como a sua família era desestruturada, problemática, os seus irmãos, ela sofreu por abusos em casa por parte do irmão. Isso depois ela só conta para a mãe, muitos anos depois. Eles moravam em bairros extremamente perigosos e violentos. A Viola tinha tudo para se perder no meio do caminho e não se tornar quem ela é hoje. O que salva a Viola Davis desse cenário horrível é a arte e o teatro. E é onde ela se encontra e realmente se conecta com a atuação. Então a gente vai ver ela frequentando escolas de teatro, indo atrás de bolsas, porque a Viola sempre foi humilde, muito pobre. Passaram por necessidade mesmo, morando em lugares assim, horríveis, passando fome, passando frio, indo para a escola sem tomar banho, sem lavar o cabelinho. E depois ela vai ganhando, né, notoriedade com a atuação, ganhando espaço, fazendo cursos. Ela se forma em uma das maiores faculdades de teatro dentro dos Estados Unidos.
E ela vai apresentando isso pra gente aos poucos, os testes, né, os filmes, os primeiros filmes que ela começa a fazer, as primeiras peças de teatro e os primeiros convites para grandes personagens acontecendo, até culminar no momento em que ela ganhou o Oscar. Então ela traz tudo isso aqui dentro. É interessante demais você entender como era difícil para ela enquanto mulher e enquanto mulher preta. Hollywood também tem um cenário que não é acolhedor com essas mulheres de cor. E ela mostra pra gente quão difícil para ela também é e ainda era e ainda é para ela conseguir determinados personagens. Tá? Ela teve que derrubar aí algumas barreiras grandes para ela poder conseguir chegar onde ela está hoje. Muito bom esse livro, gostei demais também, muito bom. E O Crime do Padre Amaro foi a nossa leitura de março também, tá? Ele veio como uma leitura bônus em março por indicação da Regi. E esse livro aqui foi o acontecimento do Círculo em 2024. Ninguém esperava, né, o choque que a história do crime do Padre Amaro traz aqui pra gente. É um clássico da literatura portuguesa. O Eça de Queiroz é português. Essa edição aqui é da Livros Príncipes, mas é uma edição muito legal. Só é apertadinha, tá? A diagramação não tem espaço para fazer anotação. Mas aqui nós vamos conhecer o Amaro, que é esse sacerdote, gente, que eu vou lhe dizer, um homem de sacerdote só tem um nome, sacerdote, porque o interior deste Padre Amaro é um interior corrupto, é um interior colérico, para não falar outra coisa aqui. Ele nossa, gente, esse livro aqui, ele impactou tanto todas nós, inclusive eu, que até para articular aqui algo sobre ele para vocês é difícil. Porque eu não sei como falar sobre ele sem soltar spoiler. Mas esse Padre Amaro, ele é funesto. Acho que eu cheguei na palavra correta. Ele vai, né, chegar nesta cidadezinha pequenininha, movendo alguns pauzinhos, tá? Ele tá em uma cidadezinha muito pior. E ele acha aquela cidadezinha horrível. Então ele vai entrar em contato com a família que o adotou, a Padre Amaro. Amaro, na sua infância, vai ser adotado por uma mulher rica. E é essa mulher rica que em seu testamento exige isso dele em testamento, que para que a ajuda da família continue, ela quer que ele seja padre, né? Entre para o sacerdócio. É o sonho da vida dessa mulher. Então, é o sonho da vida dessa mulher, não é o dele. Ele vai, né, para estudar e virar padre por livre e espontânea pressão e obrigação. Então, a gente vê um homem que dependia da ajuda de pessoas mais ricas, que gostava dessa ajuda, que se valia dessas conexões de pessoas mais abastadas para conseguir o que quer, para encurtar alguns caminhos. Então ele pede para ser transferido para uma cidadezinha menos ruim. E é quando ele chega na cidade onde mora Amélia. É Amélia o nome dela, eu tô ficando louca. Como é o nome dela? Mas é Amélia, né? Amélia ou é Amália? Não me lembro mais. É Amélia ou é Amália? Amália! Amélia! Amélia, o Amaro vai ficar hospedado na casa de Amélia, né? Ele quer ficar em algum lugar onde ele seja bem alimentado, onde as roupas sejam lavadas e tal. E ele pensa em ficar em um alojamento, algo assim, mas aí o pároco, essas hierarquias que eu não sei decorado, mas a pessoa que é acima dele diz assim, não, tem uma casa legal ali que você pode ficar ali, você só paga para ela X por mês e você vai ter um lugar para dormir, confortável, com roupas limpas, vai ser bem alimentado e tal. É quando ele chega na casa de Amélia. Então ele conhece a Amélia, Amélia está noiva de outro rapaz, Amélia acha que é apaixonada por esse rapaz, mas ela não é.
Na verdade, ela está acostumada a este rapaz. Ele vai sentir uma certa atração pela Amélia. A Amélia vai sentir uma certa atração pelo Padre Amaro. E a partir daí a coisa vai se desenrolar. E chega uma hora do livro, gente, que dali pra frente é só pra trás. É assim, absurdo o que acontece aqui dentro. E você nunca mais vai olhar para um padre da mesma forma. É impressionante, você não sai mais dessa leitura sem questionar os sacerdotes. Então, por isso que essa foi uma obra que foi banida pela igreja. É óbvio, quando você passar por essa leitura, você vai entender o porquê. Ela é chocante e ela segue sendo chocante até hoje. E foi uma leitura incrível, incrível pela quantidade de sentimentos que ela aflorou dentro do círculo literário. Foi um dos melhores debates do ano, foi o debate do crime do Padre Amaro. Muito legal, mas se preparem. Depois a gente passou para o Peregrino. O Peregrino eu não tenho aqui, porque a edição que eu tenho aqui do Peregrino eu achei muito ruim, então eu fiz uma doação. E a leitura do livro Peregrino eu fiz por uma edição que eu tinha dado de presente Dia dos Pais para o meu pai. Então eu peguei emprestado a edição dele, fiz a leitura e esse livro eu já devolvi para ele, que era dele, então tá com ele já. Então eu não tenho mais ele aqui, mas eu vou colocar a edição que eu li aqui para vocês. O Peregrino faz parte de 2 livros que eu vim a descobrir depois com a aula que nós tivemos dentro do círculo literário com o meu tio. O Peregrino e a Peregrina fazem parte de um mesmo livro, só que dividiram. Colocaram o Peregrino dividido de A Peregrina. Mas é um livro que tem uma continuação, porque enquanto o Peregrino foca no cristão, a Peregrina vai focar na esposa e nos filhos de cristão, tá? Então, o Peregrino é um clássico da literatura cristã, está em domínio público, é um livro apologético do John Bunyan, curtinho, muito fácil, muito rápido de ler, porque as alegorias que ele traz dentro do livro é de fácil compreensão. A gente vai ter essa jornada de cristão, saindo da sua cidade após ter um grande pesadelo, e ele vai em busca da sua redenção e da sua salvação. Ao início da sua jornada, ele carrega nas costas uma mala com um peso enorme, que são os seus pecados. E a gente vai ver ele se livrando dessa mala ao longo do caminho, como também a gente vê o cristão encontrando outras pessoas ao longo do seu caminhar também. E essas pessoas ficam no caminho. Nem todo mundo vai conseguir chegar até o final. E claro que essa jornada de cristão dentro da história do Peregrino vem cheia de percalços, cheias de obstáculos, e isso traz uma verossimilhança muito grande para a vivência cristã, porque a vida do cristão é isso. Ela não é um mar de rosas o tempo todo. Passamos por dificuldades e a gente vê o cristão passar por essas dificuldades grandes e imensas até de fato chegar à porta do céu, tá? Maravilhoso também o Peregrino, uma história encantadora e eu gostei demais. E aí, saindo do Peregrino, nós fizemos a leitura de As Mulherzinhas. As Mulherzinhas está aqui comigo ali na minha estante, eu esqueci de pegar, mas vou botar a capa aqui também. As Mulherzinhas é um clássico da literatura também norte-americana, maravilhoso, que se divide em Mulherzinhas e Boas Esposas. A gente leu ele em sequência, logo em seguida, de O Peregrino, porque tem muita referência do Peregrino dentro de Mulherzinhas, então a gente decidiu fazer essa sequência, porque aí estava tudo muito fresco com relação ao Peregrino ainda na cabeça. E a gente leu apenas a primeira parte, referente a Mulherzinhas. Boas Esposas, a gente não leu dentro do círculo, mas muitas meninas continuaram a leitura e fizeram essa leitura até o final, de forma individual. Eu gostei muito de ler As Mulherzinhas, conhecer a família Marsh, né? A senhora Marsh, suas filhas, a Jo, a Betty, a Amy e a Maggie, são essas 4 irmãs que são tão diferentes com relação a personalidades uma da outra,
mas como elas se ajudam, se conectam, esse senso familiar, essa ruralidade do interior que ela traz. A história se passa no Natal, a princípio, e a gente passa por essas fases, não só de estações do ano dentro do livro, mas a mudança também com o passar do tempo. O pai das meninas vai para a guerra, então ele não está em casa. Depois ele vai ficar doente e essa mãe vai precisar ir acudir porque ele tem uma piora de saúde. Então a gente vê essas meninas que a princípio são tão imaturas com relação a algumas coisas, mudando ao longo da história, amadurecendo e crescendo de acordo com as experiências que elas têm, não só individual, mas também com relação ao coletivo. A gente vê a Beth ficando muito doente com escarlatina, quase ali contraindo óbito, o quanto isso afetou as meninas. A gente vê a Jo. A Jo é a personagem principal, assim, todas são principais, mas a Jo, ela é o cerne da coisa, espirituosa, né? Ela é a personagem que escreve, que cria, que vai sair de casa para tentar ganhar a vida com os seus escritos. A gente tem a tia das meninas, que é uma personagem difícil de engolir. Então a gente vê essa coisa bucólica do rural, da família, dessas questões familiares, de saúde, de ensino. E é um clássico que eu recomendo de olhos fechados e classificação livre, assim. Não tem problema nenhum se uma menina ou um menino, sei lá, a partir dos 12, 13 anos de idade, quiser se aventurar a ler Mulherzinhas. Pode ler sem medo nenhum. É uma leitura muito legal mesmo. E graças a Deus, assim, gente, dentro do ciclo literário, nós fizemos leituras muito legais. Eu só trago pontualmente aqui 2 livros, 2 de 13, que de fato não me marcaram. E foi tão assim, sabe, não tão importante para mim que eu tinha esquecido da leitura desses livros, porque não são leituras memoráveis, então passa por a gente, tá? A gente nem lembra mais que tinha lido o livro. Então seguimos. Em junho, fizemos a leitura de Tudo é Rio. Eu amei demais Tudo é Rio. Amei demais, mas eu sei que é um livro que divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que vai falar muito bem do livro, tem gente que vai lascar o pau. É isso. A leitura é isso. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar. Eu amei. A Carla Madeira me ganhou com esse livro pro resto da vida dela. Não li A Natureza da Mordida, não li Véspera ainda, quero muito, mas Tudo é Rio. Ó, muito bom. Conhecer a Lucy, conhecer a Madalena, conhecer a Donalva, conhecer a Rosa, conhecer a Dalva, conhecer Tia Duca, sair conhecendo esses personagens aqui dentro, o Venâncio, né? O Venâncio que é o personagem masculino, assim, difícil de se tragar e de se engolir. E a gente vê esse processo de redenção do Venâncio acontecendo lá pro final do livro. A gente vê o sofrimento da Dalva, né, com relação ao casamento, com relação à perca do filho, mas eu não vou falar muito para não soltar spoiler. A gente vê a Lucy que é a moça do job aqui dentro do livro. A escrita da Carla Madeira é uma escrita muito direta, que choca logo nas primeiras páginas. Então, ao chegar na página 11, que é a abertura do capítulo 1, ou você segue em frente, porque logo nas primeiras páginas já vem uma enxurrada de palavras de baixo escalão. Então, ou você já segue em frente, ou você se assusta e já para essa leitura daí e vai dizer assim, essa mulher está louca. Isso é Tudo é Rio. Então, é isso. Eu gostei muito de Tudo é Rio. Saí dessa leitura refletindo sobre essa questão do perdão. Como é difícil, né? Quando a gente conhece o processo de dor da Dalva, o que acontece com ela dentro do casamento e as atitudes de Venâncio, é muito difícil a gente questionar esse campo do perdão. Mas a vida é isso, né? A vida é feita de escolhas, é feita de perdões que são dados
e também das consequências que vão vir a partir desse perdão. A gente não conhece o futuro da Dalva, porque o livro termina em um determinado trecho em que esse final e esse futuro fiquem aberto. As consequências das decisões de Dalva com o final deste livro cabe a ela e cabe a esses personagens, não cabe a nós. E aí abre um leque de interpretações pessoais com relação a essa leitura e que aí você pode chegar no final desse livro e achar o final desse livro uma droga. Como eu já vi alguns comentários por aí dizendo, gente, eu gostei tanto do livro, mas o final, pelo amor de Deus. Eu confesso que eu me emocionei com o final, chorei e amei tudo. Tá aqui, adorei. O próximo livro, que foi em julho, foi A Livraria Mágica de Paris. E esse livro aqui, gostaria de não ter passado por ele. Não esperava que esse livro não fosse me marcar. Não esperava que esse livro não fosse legal, que não fosse bom, a verdade é essa. Eu não sou avaliando livros por estrelinhas, tá? Tem gente que avalia por estrelinhas, eu não gosto disso. Mas se eu fosse avaliar por estrelinhas, esse livro aqui ganharia 2 estrelas muito, mas muito a pulso, assim. Eu não gostei desse Sr. Perdue. Eu não gostei das atitudes dele com relação à carta. Ele se envolve com uma jovem mulher que ela é noiva. Ele sabe que ela é noiva e ainda assim ele está com ela porque ele a ama demais. Ela tem um relacionamento aberto, eu achei tudo isso muito estranho. Ela é noiva, mas vira e mexe, ela pega, viaja, dando-se no mundo e aí é quando ela se envolve com Perdue. O noivo é completamente ciente de que ela está se envolvendo com alguém em Paris. O Sr. Perdue é dono de uma livraria. Essa livraria fica em uma embarcação, em um barco, que fica nas margens do Rio Sena. E tem muitas referências, o que é bonitinho aqui dentro é que tem muitas referências literárias de outros livros. Então você pode fazer essas anotações e pesquisar sobre esses livros depois. Tem muitas passagens, muitas citações e ele indica esses livros para os seus clientes da livraria dele. Então, o que eu achei legal deste livro foi isso. Mas eu não gostei do fato do Sr. Perdue ter se fechado tanto com relação a essa pessoa que ele conhece. Ele fica tão magoado que essa pessoa deixa uma carta. É uma pessoa que vai adoecer, está doente, não quer passar por tratamento, então está ali vivendo seus últimos momentos de vida, deixa uma carta e ele passa mais de 20 anos sem ler essa carta. E por conta disso, ele vai perder uma oportunidade incrível de se despedir dessa pessoa. E ele leva isso a extremos, sabe? A gente passa o livro inteiro acompanhando essa jornada, ele viajando com esse barco livraria, com os personagens secundários ao lado. Ele vai se reunir com mais 2 personagens masculinos. Cada personagem está passando ali por uma jornada própria, mas a do Sr. Perdue é a jornada principal do livro. Foi um livro que não me foi memorável, que não gostei, e se você me perguntar se eu recomendo, não recomendo. É isso. O próximo livro, depois dele... aí em julho, nós começamos o projeto de leitura do Conde de Monte Cristo. Fizemos a leitura de julho até o final de novembro. Foi muito bom passar por essa história. Um dos grandes clássicos da literatura francesa, escrito por Alexandre Dumas. Caramba, gente, que história boa, que escrita boa. Que livro bom, que tudo de bom. Os personagens são complexos, são personagens bem construídos. Conhecer o Edmond Dantès, a princípio, achá-lo tolo que nem eu achei. Depois ver a sua construção de transformação, a partir do momento que ele conhece o Abade Faria e que ele consegue sair do castelo de Ifa, onde ele passa tantos anos encarcerado, e encontrar o tesouro na ilha de Monte Cristo e se transformar dessa mudança de identidade do Edmond Dantès para o Conde de Monte Cristo é fantástico. E acompanhar essa jornada de vingança dele enquanto Conde de Monte Cristo é
alucinante. É um livro que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas em nenhum momento Alexandre Dumas se perde na história. Todos os capítulos de todos os volumes, são 6 volumes aqui dentro. Tudo se conecta. E por mais que ele tenha pontuado alguma coisa no volume 1, essa coisa se desenrola e tem um arco que é fechado lá nos próximos volumes. Não fica nada em aberto. É incrível. É incrível. Favoritadíssimo. Favoritadíssimo. Eu tenho aqui, foi favorito. Favorito, Conde de Monte Cristo. Tudo é Rio, favorito. O Crime do Padre Amaro, favorito. Viola Davis, gostei muito, mas não é favorito. A Cor Púrpura, favorito. E A Última Livraria de Londres, da Madeline, favorito também. E aí, quase que eu derrubo tudo. Saindo daqui, a gente vai para agosto. Em agosto, a gente fez uma leitura super leve, super suave, que não me marcou em nada, que eu também não gostei, que foi o livro A Leitura de Verão, da Emily Harry. Vou deixar a capa aqui, porque eu não comprei esse livro, eu baixei pro Kindle, li no Kindle, ficou por aí mesmo. É um livro bobo, é um romance leve, que funciona como se você estivesse assistindo um filme de sessão da tarde. Se você estiver aí com a cabeça pesada e quer ler algo simples, bobo, que não vai exigir praticamente nada de você e que vai te arrancar boas risadas por conta de algumas situações esdrúxulas dentro do livro, então leia a Leitura de Verão. Se eu fosse avaliar ele também com estrelinhas, seriam 2 estrelinhas no máximo. Foi tão passável para mim esse livro que eu não me lembrei que eu tinha lido o livro. A minha sorte é que eu fiz anotação de tudo que a gente leu ao longo do ano. E quando eu bati o olho, eu fiz leitura de verão. Fiz leitura de verão. Lemos. Pois é isso. Não gostei muito, então... Mas possa ser que você goste. Fica à vontade, leia aí. Depois, em setembro, a gente fez a leitura da Biblioteca Secreta de Londres. E aqui vem outro romance histórico maravilhoso. E esse livro também eu favoritei. Muito bom, que é da Kate Thompson. Também se passa no cenário de guerra. E o que eu gostei mais é que, como em fevereiro a gente fez a leitura do livro A Última Livraria de Londres, quando veio a Biblioteca Secreta de Londres, a gente meio que conectou os eventos. Tava tudo ainda muito fresco, pelo menos para mim. Então, todo o contexto de cenário de guerra do que estava acontecendo aqui já estava muito amarradinho na minha cabeça por conta do livro de fevereiro. Aqui também está na época da Blitz, só que aqui o cenário é que essa Biblioteca Secreta de Londres é uma biblioteca que está numa estação de metrô subterrânea. É uma biblioteca secreta em quem está de fora não sabe que ela está ali, mas que aquela comunidade em específico se vale dessa biblioteca, porque é aquela biblioteca que está naquela estação de metrô escondidinha ali naquele subterrâneo, está abraçando uma comunidade que precisa muito de leitura naquele momento. Então a gente vê essas pessoas se refugiando nessa estação de metrô. Como era difícil também ficar ali naquele espaço úmido, sem ventilação, os odores eram fortes, os problemas respiratórios aconteciam, as pessoas precisam dormir de máscara, cheirando eucalipto, porque a questão da respiração, da garganta, era difícil, porque estavam em um ambiente fechado. Então as pessoas saíam dessa estação para trabalhar e voltavam para essa estação para dormir. Por que essas pessoas iam para essa estação? Não apenas para se refugiar, mas também porque se tornou um lar temporário. As pessoas que tinham suas casas bombardeadas durante a Blitz e não tinham mais para onde ir, não tinham mais familiares, que já tinham perdido muitas pessoas, filhos, esposas. Tem muitos viúvos e viúvas aqui dentro da história que ficam de fato sozinhos, porque são atingidos no absoluto nada pelas bombas. Então essas pessoas ficam nessa estação de metrô. É baseado, gente, em história real, em fatos reais. Essa estação de metrô realmente existiu. Essa biblioteca secreta realmente existiu. E aqui a Kate Thompson também faz uma pesquisa histórica muito boa. A pesquisa está muito bem feita. É uma história linda. Eu adorei. E aqui a gente vai ver a história pela perspectiva da Rube e pela perspectiva da... São 2 personagens femininas que narram. É a Rube e a Clara.
tá? São amigas com personalidades bem diferentes, mas ambas trabalham nesta biblioteca, tá? Uma ajuda e a outra realmente está à frente da coisa, da organização, dos debates com os livros infantis, da distribuição de livros com a biblioteca ambulante. Elas colocam os livros no carrinho e elas saem lá e levam esses livros para as mulheres que trabalham nas fábricas. É um trabalho voluntário. Elas não tinham a mínima obrigação de fazer isso, mas elas fazem. E a gente vê também essa questão dos romances, dos livros. Era difícil os livros chegarem durante esse período de guerra. Então ela faz um pedido de solicitação de doação para algumas bibliotecas do Canadá. E esse pedido é aceito porque o acervo da biblioteca é muito pequenininho. Por quê? Porque os recursos eram poucos durante o período de guerra, durante o esforço de guerra. Então não era prioridade produzir papel, como não era prioridade produzir livros. Então, o acervo da biblioteca era pequenininho e a gente vê esse pedido que ela faz para as bibliotecas do Canadá ser atendido e elas recebem uma doação enorme, gente, de livros. Então, essas situações é bonito de ler. Quando a comunidade se reúne para ouvir a leitura da Clara, a gente vê também as questões pessoais acontecendo. Ruby tem uma questão muito delicada dentro de casa, que a mãe passa por violência doméstica com o padrasto. A gente vê a Ruby tendo problemas com bebida, justamente por conta dessa questão difícil dentro de casa. É um livro lindo, gente. Leiam, apenas leiam, recomendo demais. Aqui é outro favoritado, tá? Favoritadíssimo, gostei demais desse livro. E aí, saindo dele, a gente cai em outra pancada que eu amei. E esse livro, minha gente, eu não estou aqui com ele porque eu emprestei para a minha mãe. Eu gostei tanto que eu fiz, mãe, leia este livro. É muito bom. O livro é Violeta, da Isabel Allende. A gente fez a leitura dele em outubro. Que livro! Eu nunca, eu já tinha lido, sim, eu já tinha tido uma experiência com o livro A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, mas o livro A Casa dos Espíritos não me impactou tanto assim quanto Violeta. Então, por isso assim, eu nunca tinha tido ainda uma experiência de impacto tão grande com o livro da Isabel. Era isso que eu queria dizer logo no começo. Casa dos Espíritos é um livro difícil de ler, chato no começo, até você pegar um embalo e entender essa saga familiar. A Isabel traz um contexto familiar em suas narrativas, em seus enredos. A gente vê esse contexto familiar acontecendo em Violeta, como ela também traz o contexto sócio e político, né, do cenário geográfico onde a história se passa. Ela sempre deixa subentendido e a gente traz isso para o recorte do cenário chileno, tá? A questão da ditadura, da desigualdade social, dos protestos nas ruas, das militâncias. E a gente vê tudo isso pela perspectiva da Violeta. A Violeta vai começar a narrar sua história na gripe espanhola, na sua infância. É um romance de formação, que a gente vai ver a Violeta nascer e a gente vê a Violeta passar tantos anos e contrair óbito lá no finalzinho. Soltei spoiler aqui, soltei spoiler, releve. Mas a gente vê uma saga, então é um romance de construção, porque a gente vê essa saga acontecer do início ao fim da vida da personagem principal, que é a Violeta. Violeta começa o livro narrando a gripe espanhola, vai terminar o livro narrando o Covid em 2020. A gente vê a Violeta passar por problemas amorosos, passando por um casamento que não vai dar certo, enlouquecendo, apaixonada por outro homem. Ela vai casar com esse homem, vai ter filhos, vai sofrer violência dentro de casa, vai passar por problemas de alcoolismo e de drogas. A gente vai ver ela tendo problemas depois na vida adulta com os filhos já adultos também. Ela tem 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, com personalidades totalmente distintas. Essa menina é extremamente problemática, vai se envolver com um monte de coisa que não presta. O mais velho, que é um menino, é extremamente militante, vai se envolver aí também em umas coisas barra pesada com relação à política. Só que a gente vê a Violeta sempre no cenário de privilégio, porque a Violeta é de família rica. Vão sofrer um baque financeiro horroroso, mas depois a gente vai ver essa família se reerguer financeiramente de novo.
E a gente vê essa virada de chave na Violeta depois de muitos anos. Ela percebe que ela consegue fazer algo de diferente para ajudar, principalmente as mulheres que passam por violência doméstica e que têm medo de abandonar os seus maridos. É lindo, é lindo. Vamos conhecer o Torito, vamos conhecer vários personagens secundários, mas o Torito, gente, e o que acontece com o Torito dentro da história me deixou arrasada. Eu chorei de ficar em posição fetal com esse livro. É impressionante. Então eu emprestei para minha mãe, não está comigo, mas é favoritadíssimo, Violeta. Leiam. E por último, em novembro, foi a nossa última leitura do ano, porque em dezembro a gente entra em recesso. Nós lemos Antes de Partir, do Charlie Donlia. Esse livro eu tenho aqui, mas está em algum lugar que eu não achei. Mas ele está aqui comigo, eu não emprestei não. É um livro completamente diferente de tudo que o Charlie já escreveu antes. Ele é um romance dramático e que traz uma ponte com a paranormalidade, com o sobrenatural. Não tem suspense para quem é acostumado a ler Charlie Donlia, que já leu A Garota do Lago, que já leu Sussurros do Passado e que já leu outros livros aí do Charlie, que é acostumado com o suspense, com o thriller que o Charlie constrói. Antes de Partir, não tem nada disso, porque parte de um romance, parte de perdas, fala sobre o luto do início ao fim do livro. O cerne do livro é isso, luto. Perder pessoas queridas, como isso é difícil, tanto para as pessoas que ficam, quanto para as pessoas que partem. E essa conexão espiritual às vezes é tão forte que quem fica não consegue atravessar o luto com facilidade e quem parte não consegue se desapegar de quem fica. Então a gente vê isso pela perspectiva da personagem feminina que está narrando a história, como também pela perspectiva do Joel, ou do Joel, que é o personagem masculino que também vai narrar a história. Então é um livro que traz troca de vozes narrativas e é um livro que vai trazer recortes do passado e a gente vai ler também o presente. Fica confuso? Não, porque os capítulos estão bem divididos, está dividido por datas, só não está dividido ali por anos, mas está dividido por datas. E a gente sabe, quando o narrador começa a trazer recortes do passado, fica claro para quem tem o livro físico, porque as letras começam a ficar no itálico. Então a gente está vendo a narrativa que se passa no passado. A única diferença na diagramação, na editoração é essa, tá? Talvez para quem escutou a leitura no podcast tenha ficado um pouco confuso, mas para quem está com o livro em mãos, não. É um livro que eu gostei. Foi uma releitura para mim, eu já tinha lido Antes de Partir em 2023, então fiz essa releitura agora em 2024 com o Círculo. Mais uma vez eu me emocionei, eu tinha me emocionado lá em 2023, pensei que eu não fosse mais me emocionar em 2024, me emocionei. Ali no final eu estava chorando e muito por conta do processo que esses personagens passam. Passar pelo luto não é fácil. O luto passa por fases e a gente vê os personagens passando por essas fases até chegar no processo final de tudo. É muito bonito. Eu gostei. Não sei se vocês vão gostar. Antes de Partir, tá bom? De Charlie Donlia. Então é isso, pessoal. Minhas melhores leituras e piores leituras do Círculo Literário. Graças a Deus eu fiz mais melhores leituras dentro do Círculo do que piores leituras dentro do Círculo. Espero que vocês tenham gostado. E aqui fica o meu convite. Quer participar do Círculo Literário? Nós já começamos a leitura agora em janeiro do livro Os Miseráveis. A partir do dia 15 de janeiro vamos começar a leitura do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E estamos aí com o nosso cronograma fechadíssimo para o ano de 2025 todinho. Sem brecha, nem para respirar, porque é livro bom atrás de livro bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!